Olá, bom dia. Obrigado por estar conosco em Nova Vida, nossa série com Rav Lightman. Dr. Lightman, bom dia a todos. O tema de hoje é o extremo Islão, algo que está incendiando o mundo e trazendo muita pressão. Gostaríamos de saber por que esse extremismo islâmico está fortalecendo. E talvez possamos tomar algum tipo de ferramenta para trazer um pouco de tranquilidade para nós. Sim, é verdade, como Oren disse, hoje em dia o Islã extremista está introduzindo-se no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos. E se falamos de mais de 50 milhões de islâmicos na Europa, temos muçulmanos e na França, muitos outros. Isso está acelerando o processo e o que mais incrível de tudo é que o Islã, de uma maneira geral, está se levando aos extremos com todos os seus filiados. E na própria Europa existem todo tipo de em bairros onde vivem somente muçulmanos, bairros inclusive onde a polícia nem se atreve a entrar devido à vida fechada, completamente fechada que eles têm. Há muito mais mesquitas na Europa do que igrejas. Eles têm também tribunais, um sistema judiciário que faz de acordo com o Islã. Isso leva e começa a sair já do controle de cada nação. E diz Rav, que sabe o controle de quem? Sim, do governo, sim, por certo. E pergunta uma sensação de que é como se fosse uma guerra de cultura dentro do que é a Europa livre e democrática, do que é a liberdade de direito na Europa. Se começa a desenvolver um corpo que está em oposição a tudo isto, a esses conceitos e valores, que é muito mais fanáticos e que na Europa há muitos anos atrás, há muito mais dificuldade agora do que muitos anos atrás. Um membro do parlamento da Holanda disse que é um grande perigo que está sobre a Holanda e sobre nós, e é muito difícil sustentar-se. Já nos encontramos no que é o último processo nesta Europa. Isso não se coloca o perigo futuro da Europa, mas o futuro da própria América, em realidade, a existência do Ocidente por completo. Isso é o que acontece com a Europa, com um temor tão grande por parte deles, dos cidadãos, e também com medo com relação ao que pode acontecer, violência, etifada, protesto por parte do que são os muçulmanos contra a população ocidental. E há um desejo oculto de islamizar toda a Europa. E pelo menos todos os países, há grupos extremistas que querem converter todas as leis do país em leis islâmicas, que o país se comporte de acordo com as leis do Islã. E nós também conhecemos isto. Aqui mesmo eu vivo em uma região que está cheia de pessoas de origem árabe. Nós sentimos nos últimos anos que há um fortalecimento religioso muito forte. E vemos como se começa a encher de muitas mesquitas, como as gerações, os mais jovens, seguem isto. E há tendências que estão em oposição. Por um lado, há um grande desejo de ser ocidental. Eu acredito que isso também é o que provocou que esses muçulmanos chegassem à Europa. E por outro lado, uma necessidade muito forte, principalmente dos jovens, de retornar à religião e suas raízes. Isso é algo que é atemorizante. Eu, que sou um cidadão de uma região assim, não sei como comportar-me. E estamos acostumados a ter uma vida comum. E por outro lado, há algo aqui que se desenvolve que é atemorizante, dá muito medo. E por outro lado, se eu vejo pelo que é agora, a pressão militar que tivemos, nós percebemos que no norte vemos que há um monte de extremistas na Síria que já estão em nossa fronteira. No sul está Gaza, que se converte muito mais extrema do que nos últimos anos. E aí há uma loucura que não sabemos como as coisas vão se conduzindo e uma sensação que não sabemos o que fazer com tudo isso. Como se existisse um lugar de incerteza e de temor. E somos um país tão pequenino dentro de uma região islâmica que vai se tornando cada vez maior. E eu quero abrir esta palestra com uma pergunta assim:
porque justamente agora a força do Islã se reforça, se fortalece, tanto em quantidade quanto se fala em qualidade. Sim, é uma pergunta muito adequada, porque chegamos em realidade. Chegamos à última etapa do desenvolvimento humano. E, e nesta época, todos saímos de Babilônia, todas as civilizações saímos de Babilônia através de dois canais. Um, que é Abraão, e que lhe deu um fundo que são as religiões, as três religiões, judaísmo, cristianismo e o islã, assim como saíram uma posteriormente à outra do judaísmo, se desenvolveu, em realidade, conjuntamente com Abraão e o cristianismo, digamos, há uns 2000 anos atrás, com a primeira comunidade cristã e o islã, mais ou menos no século VI ou ao oitavo, e o resultado disso é que nessas mesmas etapas também nós vemos o que são os florescimentos de cada uma das religiões e o seu descenso, mais ou menos do que tem que acontecer com sua intensidade e potência. O judaísmo esteve em sua florescência até a destruição do templo, e depois nós abandonamos, ama teu próximo como a ti mesmo, por isso que saímos ao exílio. Tanto um exílio espiritual, da mesma situação que estivemos, de amor ao próximo, como que entendemos que caímos do que é o amor ao próximo, ou seja, ao amor dos irmãos, ao ódio aos irmãos. E o cristianismo esteve seu florescimento até a Idade Média e começou a sua decadência e descenso com todas as perseguições que fez. E depois, com suas transformações, com Lutero, Martin Lutero, o reformista de Israel. Me confundi. Queria conectar-me com outras coisas. E o Islã estava dormindo durante todos esses anos. Havia guerra, sim, onde quando haviam os cruzados e haviam guerras, e eles estenderam dentro da Espanha durante o século XIII, mas todas essas questões não faziam ruína ao mundo, mas durante os últimos tempos, quando a religião, se pode dizer, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, descendeu a tal ponto, a tal lugar que já não constitui mais o que é o caráter da sociedade, tanto nos judeus como nos europeus. E agora começa a alçar-se o Islã. E de verdade está escrito assim, que no fim dos dias, no fim do tempo, do desenvolvimento humano, que não é o fim do mundo em si, mas uma etapa de desenvolvimento da humanidade. E depois, outra etapa posterior a isso. E no fim desses dias se fala sobre o Islã, que ele em realidade se vai elevar por sobre todos, porque já não é o que é o florescimento de que havia cultura e força limitada. Por exemplo, como nós tivemos há 2000 anos, ou como os europeus durante esses 2000 anos, mais ou menos, ou como agora o Islã, que em geral, o que é o judaísmo, o cristianismo e o islã? O judaísmo teve sua florescência durante 2000 anos, desde Babilônia, quando começou com Abraão, até 2000 anos. Quer dizer, desde 4.000 anos até 2000 anos, quer dizer, até a destruição do templo. Aí onde esteve o judaísmo em florescimento completo em toda essa intensidade e apogeu. Depois desceu, caiu,
E nós chamamos a todo esse período exílio, descenso da geração. E depois então desta onda do que é o judaísmo, começou o cristianismo. E até que terminou, e agora nos encontramos no final do que é o cristianismo. E por isso se diz cristão, mas na verdade não é. Vai com uma cruz, mas não tem a mesma intensidade. Não vivemos isso na Europa e em qualquer outro lugar. Todavia, podemos ver um pouco de pessoas que são fanáticos na América Latina, um pouquinho mais. Mas não justamente são os cristãos verdadeiros, mas são cristãos que foram cristianizados durante o transcurso das gerações. Que nisso toda a vida o cristianismo é uma religião que é nova. E quer dizer que o cristianismo existe durante 2000 anos, então depois que todos Colombo e os colonizadores que chegaram na América agora já são fortes e devotos, digamos assim, os índios. Tudo que tem a ver com a América Latina. E em troca disso, o Islã unicamente agora começa a despertar-se. Um tempo de recesso que teve 2000 anos no judaísmo, 2000 anos de cristianismo, e agora é a vez do Islã. E por isto, quando o judaísmo esteve em primeiro lugar, foi ama teu próximo como a ti mesmo. Isto foi uma força, uma pressão externa, senão a partir de quem queria e quem não quer que não venha. E nós vemos isso a partir de todos os documentos históricos e tudo que existe. E também os gregos vinham aqui aprender de nós esse sentimento de libertário, que isso era no tempo dos profetas, na verdade. E nos séculos 800, 700, antes da destruição do templo, até a destruição do templo, vinham muitas pessoas de vários lugares aqui, e justamente a fortalecer-se no judaísmo, e depois muitos do nosso povo grandes eram das nações do mundo, incluindo também a Rabi Akiva. Por isso, o resultado disso é que o judaísmo não se podia expandir-se, porque era pela força. E toda a humanidade, em realidade, é um corpo que é egoísta. E então, ou se podia adquirir a coisa por dinheiro ou por pressão, por ameaça. Ou seja, de uma das duas formas. Ou com doce ou com bastão. No judaísmo não está nem o doce nem o pau. É como uma religião passiva, que quem pertence a ela pertence. Tem um desejo e uma inclinação e uma tendência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A união, a conexão, e então se chega ao judaísmo. O que aconteceu? Esse judaísmo estava por completo construído sobre ama o teu próximo como a ti mesmo, como a regra geral da Torá. E é por isso que o judaísmo não se estendeu, mas que quem queria vir somava. E o cristianismo já foi algo diferente. O cristianismo também pensava que todo mundo tinha que ser cristão. E então, é como nós vemos que muitos dos casos, todas as descobertas dos continentes e também as conexões e vínculos, apesar que tudo foi também pelo comércio e honra, claro que cada um dos países queria enriquecer-se por conta dos demais, mas uma parte muito grande foi a extensão e expansão da religião. Que em geral, tudo que é as instituições religiosas na Espanha e em Portugal, na França, na Inglaterra, apoiaram esse movimento expansionista de navegadores para difundir a religião e seu pensamento específico. Mas, de todas as formas, apesar de que já era algo diferente do que havia sido o judaísmo, que o judaísmo não havia sido dos seus limites, mas quem queria vir que viesse, sem nenhuma opressão ou proselitismo, sem nenhuma sedução. E também, isso permanece até o dia de hoje. Quem quer ser judeu, dizem que não é conveniente isso e aquilo, até que o repulsam, sim, diz Rav. E assim, o resultado disso, que o cristianismo já era muito progressista com relação ao que era o judaísmo, o cristianismo saiu com as cruzadas e todo tipo de seduções
até onde fosse importante, bom, que fosse algo grandioso. E olha que até onde nós podemos ter lugar para orar, rezar, e que se revele o Criador e a força superior possa ser admirada. Olha que lindas suas coisas, as imagens e tudo mais. E um monte de riqueza e ouro. Que quando nós estamos em qualquer país europeu ou no centro europeu, o que é no centro? Uma igreja maior, linda, alta, de toda a cidade, assim como era. Isso no dia de hoje. E antes, exceto nas igrejas, todas as pessoas viviam dentro da terra, no seu próprio pátio, no seu próprio local. E era algo que impressionava muito e atraía muito. E por isto se expandiu, mas de todas as formas. Apesar de que se expandiu, começou também uma debilidade como uma consequência da divisão, que começaram a fazer todo tipo de disputas entre uns e outros, e todo tipo de correntes diversas. E por fim, até o dia de hoje, se seguiu debilitando-se, digamos, desde a época do Renascimento, e depois do Iluminismo, começou a decair. Anteriormente, uma pessoa que não acreditava podia realmente entrar, ir para a cadeia, ou poderiam queimá-lo como herege. A Santa Inquisição, vocês lembram da história? O que é? 300, 400 anos já. Já não acontece mais nada. A pessoa é livre para acreditar no que quiser. E sequer hoje em dia se fala sobre o tema religião. Apesar de que a Europa e a América são muito conservadores nesse sentido, mas unicamente no sentido que é uma parte da cultura, não que é algo como religião, mas algo da cultura de fato. E aqui é onde nós vemos que, em troca desses fenômenos que existiam no judaísmo e cristianismo, agora chega o Islã, que é uma religião que é jovem, e é uma religião mais agressiva de todas, porque ela determina também, como uma vez fez o cristianismo, que necessitamos introduzir no marco do Islã todo mundo. E não é importante que isso aconteça agora ou dentro de 1000 anos. Nós trabalhamos nesse sentido, que todos que trabalham por isto, trabalham para que seja a santificação do nome, que seja superior de todas as formas. E de verdade, a religião deles, com relação ao judaísmo, não é idólatra, porque eles acreditam na força superior. Em si, a religião, eu digo. A diferença entre uma coisa e a outra é entre Moisés e o profeta, entre Maomé, é que através dele nós recebemos a palavra do Criador. Mas, em realidade, não se chama idolatria. Eles acreditam que é uma única força superior. E que, em realidade, não existe mais nada além dele. E que ele é quem leva toda a humanidade até elevar o seu próprio grau e tudo mais. Apesar de que o Islã passou por muitas transformações no caminho e até o dia de hoje. E também aconteceu isso com o Corão. Mas também não vamos nos envolver nessa questão, mas com relação ao tema em específico que não queremos fugir. Agora eles estão se fortalecendo e passam pelas mesmas situações que aconteceu o judaísmo até 2000 anos e que depois passou o cristianismo. E que, por certo, se com a força e com o meio de comunicação e com as armas e demais no dia de hoje, pode se permitir a si mesmos muito mais do que o cristianismo pôde fazer. Em 2000 anos, o judaísmo, que foi por completo passivo, e por isso nós vemos que o Islã expande-se realmente de uma maneira intensa
e ameaçadora e agressiva, diz a mulher. Quando falo da Europa com todo tipo de pessoas que são da academia ou do governo, então eu vejo que eles levantam os braços rendidos a esse tema. Falei muito com governantes em cidades europeias e, por certo, com professores das universidades, e eles não sabem o que fazer com essa questão, porque, por questão, eles ficaram apressados, prisioneiros de sua própria lei. Fizeram tantas leis democratas que agora, quando deve relacionar-se de maneira democrata com os muçulmanos, não funciona. Os muçulmanos relacionam-se com ele de acordo com a lei que eles determinam. Não é o Islã verdadeiro, porque o Islã verdadeiro, vamos dizer, é realmente algo que é suave, é amoroso, conexão, amor. Como diz o Alcorão, existe no Islã um monte de tendências humanas, humanistas. Mas isto é o que atualmente está acontecendo, que na democracia, isto é uma perturbação para o que é o governo europeu, para relacionar-se com o que é um movimento ameaçador como o do Islã. E para o Islã não incomoda em nada, senão que eles não vão à Europa matar as pessoas, nem tem um problema desse tipo. Um problema que eles têm é que fazer que todo mundo se torne muçulmano, que todas as nações se tornem muçulmanos. Se nós, na terra de Israel, se nós entrássemos para o Islã, não teria problema nenhum, no mesmo momento. Inclusive, nós vemos com esse pequeno videoclipe que se eu digo que sou assim, 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 que sou muçulmano, quer dizer que eu aceito tais leis, então terminamos com todas as questões desse momento adiante. Está tudo bem? Pergunta. Hoje, dentro de 3 minutos, uma pessoa pode passar dentro de 3 minutos, porque há muitas pessoas que se somam ao Islã. E diz Rav, sim, mas eles não deixam a pessoa, senão a pessoa tem que estar participando da comunidade, participando de todo tipo de rituais e cerimônias. Eles têm realmente uma atividade que é muito boa. E a partir disso, disse a mulher, tem um compromisso muito grande, sim, diz Rav, mas de todas as formas, por certo que é algo que é fácil, lindo e cômodo e seguro. Um muçulmano pode ir por toda a Europa, em qualquer lugar. Pode fazer o que quer que queira, ninguém vai tocar nele. Em troca disso, um cristão vai ter medo de entrar em certas regiões onde a população muçulmana e um judeu, por completo, vai entrar tanto um lugar quanto o outro, tem medo. Você falou um pouco das características de cada uma das religiões. Acaso você pode falar um pouco mais, desenvolver o que é o caráter da religião muçulmana? Você disse que os judeus amam o teu próximo a ti mesmo, que são mais passivos, quem quer que seja convidado, os cristãos são mais ativos e que, muito mais que os muçulmanos, o que caracteriza no dia de hoje a esse mesmo Islã que nos ameaça a todos? E diz Rav, há um movimento geral no Islã de que disse que o Islã tem que ser a religião de todo mundo. Eles se descrevem que há uma única força superior e que a parte disso, eles querem que isto domine sobre todo mundo. E devido a que isto é uma ideia globalizante, às vezes eles se unem, conectam-se entre eles ou se separam, porque cada um tem muitas ideias de como podemos levar a cabo esse processo de estar abaixo do Islã. E aqui é onde há todo tipo de movimentos. Há movimentos que dizem fazer as coisas de maneira mais suave, outros que são mais extremistas e duros, outros que são mais religiosos, e os que são menos religiosos. Há todo tipo de ideias, mas no final, em geral, o processo é o mesmo e o raciocínio é o mesmo, de conversão forçada a todos os povos. E esse é o trabalho que eles fazem, e como se expandem. Oceania, Filipinas, Indonésia,
São grandes regiões e também na África. E tudo vem a partir do que é a extensão, a expansão do Islã. Numa etapa que nos últimos 100 anos ou 200 anos, ou melhor, paulatinamente, como foi fazendo essa colonização nos últimos tempos na Europa. Porque na Europa, de acordo com as estatísticas, cada dia centenas de pessoas ingressam ao Islã e perguntam se a mulher por que justamente a Europa. Ela responde: eles pensam que a Europa é um exemplo. E que se é o centro cultural do mundo e todo mundo vai copiar a Europa, e esse mesmo centro se converte para o Islã, então realmente conquistar o mundo. A América é força, mas a Europa é ideologia, é cultura. E assim, essas duas coisas, a América chega já dentro dos poucos, estão fortalecendo, mas a Europa é débil, é velha e não tem força. Isto é o que acontece com os europeus. E isso eles pensam mesmo, os europeus não têm mais força, não são capazes de lutar, de fazer frente a... Olha o que são os europeus, jovens. São assim como... E por isso, é o que diz no dia de hoje na Europa. E pergunta, existe um perigo nesse sentido? Não. Não há aqui um perigo, mas um período de tempo até que vejamos toda a Europa. Que seja mais que um Islã só. Qual é a força da espada e dessa crueldade? E diz, Rav, a pessoa quer ser membro de algo forte. Se eu não quero uma pessoa forte, eu tenho medo dele. Se tenho medo, quero estar ao lado dele. É mais seguro, então começo a justificar. Inclusive, quero estar do seu lado, olhar a todo mundo, que todo mundo aceite a mim, porque eu pertenço a um grupo forte, que é potente. Então, o resultado disso, até onde que eles matam, por exemplo, agora no Iraque, que matam um monte de gente de maneira cruel, isto, justamente a partir disto, limpam o terreno para expandirem-se por todo o mundo, até onde eu sou mais cruel, mais as pessoas têm medo de mim, mais vão juntar-se a mim. Então querem estar próximo a mim devido à força que eu represento. É uma força de atração? Sim, é uma força de atração. O medo é uma grande força de atração. Melhor que tudo, estou próximo dele. Porque não estou próximo dele, é frente a ele. Eu não quero estar frente a ele. Por que isso leva a nós? E no dia de hoje, um monte de jovens na Europa, de repente, estão preparando-se para estar em um processo de islamização. E eles, apesar que leva 3 minutos, eles estão dispostos a mudar a vida inteira. E dizem, é bom para eles isso. Recebem luz em sua vida, têm agora uma finalidade que não a tinham na Europa, em troca da cultura europeia, que no dia de hoje não tem nenhuma força. Eles recebem ordem, recebem uma forma clara de vida e de existência, e tem para que fazê-lo, e tem uma sensação de força, e tem a sensação de hombridade, e então estão preparados, têm um gosto e uma razão, porque da onde que adquirem isto? No Islã, toma sua força do que a união, a conexão entre as pessoas. Isto é o que se chama, de acordo com a sabedoria de Kabbalah, a casca da direita. Direita é o outorgamento. Que é isto? Pergunta a mulher. Rav responde que eles se apresentam a si mesmos como pessoas que têm um bom espírito, um espírito de conexão e união, que todos vamos estar juntos, de que todos vamos ajudar uns aos outros. E eles trazem calidez, tem isto em seu comportamento, apesar que seja algo falso, por certo, mas tem um calor, uma calidez interna. Isto se sente. E aqueles europeus que são jovens, que sentem o frio desta mesma Europa, que ninguém se relaciona com eles, estão
isolados, e que cada um está carente de forças e sem propósito na vida, inclusive sem um fundamento, porque não tem nada a se agarrar. Tomaram del estudo já. Então, sentem que se introduzem em um marco desse tipo, apesar que é um marco extremista, lhe dá a sensação de vida que pertence a algo. É um movimento que tem uma finalidade clara e que é muito cálido e por isto os atrai. Ou que os atrai a eles, ao contrário, ao que é um regime nazi. Uma coisa ou outra, porque é exatamente a mesma coisa, é um regime nazi. União pela força, o que é a força geral e um objetivo muito claro, e não importa através de que a união ou qual objetivo. Isso é o que atrai a pessoa. A pessoa ama estar dentro do que é um rebanho. É algo que é claro, compreensível, que precisa sentir que há pessoas que estão indo na mesma direção. Isso lhe dá uma confiança e um propósito. Isso é tudo. Em troca disso, vive como? Como em que no ar, em algo que não existe, que é incerto, que é incompreensível, de acordo com o vento. Pergunta, e as outras religiões não provêm isso? Rav diz, que outra religião? Não há outra religião, o judaísmo não pode prover, satisfazer nada. E passa unicamente do que os pais falam aos filhos, a partir da educação muito rígida. E quando em total, quantos judeus religiosos existem no mundo? E não vemos tampouco símbolo do que os judeus se islamizam. Mas isso se pode ver no futuro. Em troca disso, para os europeus e os cristãos, não é uma religião forte. Eu também diria que o Islã é uma parte da verdade, devido a que o Islã vem a partir de Abraão e vem como uma parte do lado direito, como se fôssemos o dorso da direita, como uma parte que se agarra do que é o judaísmo, se agarra do que é o mesmo método de conexão e, portanto, tem força, o Islã, e por isso é atrativo em si. E em troca disso, o cristianismo não tem nenhuma força. Já não tem nenhuma força. E não tem tão pouco com que realmente o que? Idolatria. Porque acredito em todo tipo de forças e todo tipo de coisas que... Eu não quero falar aqui demasiado sobre isso. Mas realmente nós vamos ver na Rússia agora se encontra um certo florescimento devido a que foi algo que esteve proibido durante os 70 anos, no qual existiu a Rússia soviética. E a pergunta à mulher, o cristianismo se encontra florescimento? E diz Rav, sim, também um tipo particular de florescimento. Um tipo particular de cristianismo, cristianismo fundamentalista. Mas é algo que é transitório. Isso vai passar. E vamos ver até onde é algo que é um fenômeno transitório unicamente. Vamos entrar dentro de uma pessoa jovem que nasceu e cresceu na Europa, em uma família comum. Você descreveu a Europa como um lugar que já é velho e frio. E agora, uma pessoa num lugar desse tipo, digamos que não lhe falta nada em termos materiais. E então, este rapaz cresce e se converte em uma pessoa jovem, um adulto jovem. O que no seu mundo interior vai existir? Preenche, o atrai, como se fosse uma mariposa à luz. Você diz que o Islã tem aí uma sensação de proximidade, de calidez, conexão e objetivo. E Rav diz sim. Isto é o que lhe dão os europeus jovens. Pergunta, mas aparentemente é um mundo oposto. Não, diz Rav. Eu quero explicar o porquê. Não entendo como as fazem essa inversão. Aparentemente essa pessoa vem de um mundo que é democrata. Que é democrático. Democracia quer dizer o quê? Que não tem nada. Nada tem valor. Ou seja, vem de um mundo vazio, que está no ar.
que valorizam nada? Liberdade, o que é a liberdade? Liberdade é como um espaço. Que cultura? Que educação? Que democracia? Que tudo é possível? Que não há uma opinião, uma ideia, não há por que viver? Que não há uma força que me permita avançar? Eu, inclusive, não devo trabalhar, não devo estudar, e se eu também estudo e trabalho, o que vai acontecer? Vejo que todo mundo é a mesma coisa. Nada mais, uma percentual muito pequeno dos jovens europeus vão se tornar cientistas ou algo assim mais intelectualizado. A situação na qual você vive e tem tudo não te compromete com nada. E isto pode matar uma pessoa. Isto é o que desenvolve a possibilidade de fugir, de escapar disso. Eu sou uma pessoa jovem, forte, e não exige nada de mim. Olha, quero isso, tá aqui. Oh, quero aquilo, tá isso. Ninguém te pressiona, não há uma finalidade, então para que eu nasci? Em que vai se pensar meus pais como me fizeram? Não tiveram um propósito profundo, não tiveram uma meta para mim que seja linda. Em troca, os muçulmanos têm um propósito para que dão à luz a filhos, para que todo mundo, por igual, esteja abaixo da bandeira do Islã. Ou tem uma finalidade para que viver. E poderia dizer, é como... é uma força terrível. E também o mesmo, os alemães de 80 anos. Na época de Hitler, eles fizeram um povo muito desenvolvido. E olha o que aconteceu, o nazismo. E disse, viu, o que dizia o nazismo também? Nós vamos governar e dominar o mundo inteiro. O que quer dizer dominar? Que a nossa ideia vai dominar. Nada mais que eles estavam limitados. Porque a questão é que os alemães tinham que dominar. E então, eles criaram todo tipo de problemas em todos os países. Mas queriam também somar-se. Olha quantos países estavam conjuntamente com eles em coalizão. E aqui não temos uma limitação desse tipo, como diz Oren, aqui a Rav diz. O Islã diz, muçulmanos, tornem-se muçulmanos, não importa se é árabe ou não. Agora essa mesma pessoa da Noruega, em 3 minutos se torna muçulmana. Ela passa a ser muçulmana, então, todos os aspectos. Não é importante que uma pessoa, por exemplo, seja alemão e o outro romano, italiano. Que seja como era antes, que é um segundo tipo com relação ao ideário. Eles realmente se relacionam assim, que para todos esses é a mesma coisa. No momento em que aceita a filosofia, passa o Islã, já passa a ser considerado como do mundo islâmico. Já está, já pronto, já é. Por certo, diz Oren, que de repente esta pessoa que sai, que tem um objetivo muito claro. O que acontece na sua vida emocional? Ele adquire seu próprio mundo, tem um objetivo de vida. Agora ele entende que tem um propósito na vida que antes não tinha. E esse mesmo propósito já existe em milhões de pessoas. Um propósito, uma finalidade que é forte. E eu me somo a isso. E assim, eu tenho que tipo de confiança, que tipo de luz, uma iluminação que vem do alto. Ele sente que realiza algo realmente na vida. E não de que está existindo, que não sai. Pergunta, você está comparando, colocando equivalência do que é o domínio do nazismo e o que é o Islã? E diz Rav, olha, o que é expansão e colonização? Tem linhas paralelas.
Sim, há linhas paralelas e de diferença entre eles, entre o nazismo, que dominou sobre a Alemanha e de então, e também sobre o Islã, que governa e trata de dominar agora. E diz Rav, sim, também os alemães dominaram, tanto por sua ideologia quanto pela força, que se não junto com eles vão ser mais algo mal para os demais. Eu queria entender que também que no nazismo, como disse anteriormente, também hoje tem certo florescimento, mas eu queria que explicasse qual a diferença. Vamos ver o que passa no dia de hoje. Hoje o nazismo está aumentando também na Europa, em comparação com o que é o Islã que está crescendo na Europa, que é o que propõe o Islã, que o nazismo não propõe aos jovens europeus. Que é mais forte, de acordo com o que você pensa, Rav? Responde. O universalismo, o nazismo é limitado. O nazismo diz que nós somos especiais, singulares. Quantos que nós somos? Por exemplo, 100 milhões, como os alemães? Digamos, Alemanha, Áustria, Suíça, quantos são? 100 milhões de pessoas? Quem são 100 milhões? Isto, uma parte, uns 5% do que é o mundo muçulmano. Quem são vocês? Agora nós comemos a vocês. Pergunta com relação ao que é calidez. O que propõe mais calidez, o Islã ou o nazismo? Diz Rav, o Islã, porque o Islã diz somos todos irmãos, todos necessitamos ajudarmos uns aos outros. E se alguém falece, eu me preocupo com sua família. Nos encontramos abaixo da força superior. Temos que trabalhar para ele. O que quer dizer? Que o conhecimento dele, da conexão com ele, como nós dizemos, tem que dominar sobre todo mundo. Quer dizer, há aqui uma certa ideia que está por sobre a vida. Pergunta, que o nazismo não propõe, não, diz Rav. O nazismo, até o último momento, está buscando de todas as maneiras uma justificativa. Todo tipo de lugares, buscaram para si mesmos todo tipo de demonstrações para mostrar que tem uma conexão com força superior. Eles pertenciam a todo tipo de místicas e buscaram todo tipo de ideologia e não encontraram nada que fosse estável. Pergunta, quando vocês olham adiante, quem vai ser mais forte na Europa? O nazismo ou o Islã? Rav diz o Islã, sem nenhuma dúvida. Apesar de que haverão muitas guerras. Isso que está escrito, Gog Magog. Você pode ler isso nos escritos, e um monte de escritos, onde diz que vai ter guerras muito grandes entre o Islã e o cristianismo. O cristianismo, porque falando do que seriam opositores naturais, até que os dois se juntam e venham contra os judeus. Um momento, diz Oren. O Islã está em oposição com uma coisa com a outra, ou seja, não entendo. Por um lado, propõe o Islã calidez, amizade, as pessoas, inclusive se morrem, vamos cuidar da sua família. Isso por um lado. Por outro lado, conquista o mundo de uma força diferente. Certo, diz Rav? E Rav diz, é como duas coisas que se contradizem. Rav diz, não, não é assim. Eu te disse, vem a nós. Ou detente, ou dá um passo adiante, ou vai dar um passo à direção contrária. Se em direção contrária está a espada. Se está em nossa direção, te abraçamos. E diz, como acontece na vida, que tem a ver a vida, para que a vida se eu me conecto com a eternidade? Que valor tem a vida? Toda a vida é para determinar aqui, sobre o planeta Terra, este domínio, isto é tudo, e levar ao mundo superior todos, que todos sejamos, que mantemos os trabalhos espirituais todos juntos, para a honra da força superior. Pergunta, eu toda a vida não captei a ideia. O que é a questão da espada e calidez? Eu não entendo. Rav diz, você também vai ter que comportar-se assim com teus filhos, o que não é compreensível. Tem o que é doce e uma vara. Assim, certamente você faz, não há outro método com relação às pessoas. Como é que você vai, com relação a uma pessoa que é por completo egoísta, influenciá-lo? Pode através de um doce ou através de uma vara.
Não há mais o que falar. Pergunta, a calidez entre nós, que passou a ser muçulmano, e a espada com relação aos demais que não são muçulmanos. Não que não são muçulmanos, mas que não querem ser muçulmanos. E pergunta ao Oren, e então, se agora nos tornamos muçulmanos, entre nós a calidez e entre os demais temos a espada, Rav diz. Assim é como é, porque nós nos preocupamos. Nós por outra pessoa. Sabemos que o outro está equivocado e tem que ser muçulmano também, e que nós, portanto, devemos realizar isso. Pergunta aqui uma separação muito aguda entre nós e todos os demais. Por certo, diz Rav, não há algo maior do que isso. Por quê? Porque, inclusive, o cristianismo nunca colocou diante dele o objetivo de matar ou de cristianizar. Não houve algo assim. Pouco a pouco foram chegando as pessoas que trabalhavam com a população, por exemplo, na África ou todo tipo de lugares, e lhe ensinavam as pessoas como rezar e cantar, os missionários. E assim é como que se foram realizando de uma maneira muito suave. Em troca disso, os árabes, quando iam, diziam assim: quem está de acordo? Sim, quem não está? E então todos estão de acordo em seguida. O ritmo é esse. Não é centenas de anos, mas no mesmo lugar, no mesmo dia. É compreensível entender o que necessita fazer. A pessoa não entende isso de uma maneira diferente. Para o que é essa extensão de uma ideia é o melhor de tudo. Vemos isto com os nazis e agora estamos vendo com o que é o Islã fundamentalista. Pergunta por que as outras religiões não fizeram isso, Rav responde. As outras religiões? Antes, no judaísmo não se considera algo assim, porque manter o próximo como a ti mesmo, tudo é o fundamento. E no cristianismo, de todas as maneiras, cresceu como uma religião de pobres, como uma religião de débeis, como uma religião de escravos. Então, se não tem força, não que não tem força, mas que chega a pessoa de uma forma, como vou dizer, não sei como dizer isso não. Como para apoiá-los. E então vai ver que lindo estar conjuntamente conosco, ter nossa cruz, com nossa igreja. Quer dizer, de uma maneira assim, de um princípio que é próximo aos escravos e depois aos pobres. Também o mundo por completo era muito pobre e débil. As pessoas viviam e morriam no mesmo lugar, viviam na rua, não estavam acomodados como hoje em dia. A pessoa que tinha pão para comer durante o mesmo dia, a pessoa que tinha uma vida segura, tampouco pensava em algo mais, como um cão no dia de hoje que não pensa que vai ter amanhã, vamos dizer assim. Assim também era naquela época que não era desenvolvido. E por isso, dessa mesma maneira, a religião se expandiu. E pergunta, o Islã no dia de hoje? O Islã no dia de hoje vive em abundância no mundo moderno, que vai poder, através das armas, conquistar territórios e países e poder fazer tudo o que acontece. Você pode, inclusive, petróleo. Entende o que significa petróleo? Petróleo é algo que no dia de hoje está baixando o valor, mas entende o que foi o petróleo até hoje? Tem todo o dinheiro do mundo inteiro, pergunta. E sim, o cristianismo chegou uma vez como se fosse um mistério do bem-estar, como o Islã. E o Islã não vem a te dizer-se como eu quero que... Estou convencendo-te para rezar a Jesus. Não, não. Ele vem sim ou não. Nós temos o dinheiro, temos a espada, temos tudo. Soa como gangsters.
Sim, soa, mas é gangster, é um tipo de máfia. Você agora nos explicou da onde que vem este fenômeno que surge e, e de acordo com o que você disse, então é algo que vai governar sobre o mundo sem dúvida? Que agora, Rav disse, uma vez pensaram que o judaísmo iria se estender ao mundo inteiro e depois o capitalismo e o comunismo. E todos tinham medo que vai se estender. Como a América tem medo da Rússia, que se estendesse ao mundo inteiro, depois a Rússia caiu, depois pensamos que a América ia conquistar o mundo inteiro, de repente a América também cai. Então, tudo tem seu tempo, pergunta agora. Nós vamos passar um pouco até o dia de hoje. Você explicou no fenômeno de onde surge sua força para poder expandir-se aos demais. E agora, o que se faz com isso? Como se confronta com isto? Como se controla o mundo e como se confronta? Como se trabalha com essa ideia? Como salvar-se da espada? A solução é muito simples. Não o judaísmo, nem cristianismo, nem islã, mas a sabedoria de Kabbalah. O que quer dizer? Pergunta Oren. Ah, é algo mais além disso. Existe um método que lhe dá à pessoa em sua própria mão realmente trabalhar com a força superior. Trabalhar com a força superior. E assim a pessoa está conectada ao que é o plano, a causa da criação e o propósito da criação. A todas as coisas, desde o princípio da criação até o final da criação. E no caminho, a cada uma das etapas e passos, ele realmente está conectado com a força superior. E não de que o mundo de mais além. Não, não. O mundo você vai ver na tua vida própria, pessoal. Não de que vem aqui e vai ser como meu irmão, não. Mas ama teu próximo como a ti mesmo, no mesmo lugar onde você está. Isso que tem que propor ao mundo, nada mais que isto. Que toda a expansão das religiões foi para atrair a pessoa à união. Unicamente de uma maneira que não é apropriada, ou seja, através de uma casca, através de uma força que é falsa e mentirosa. Vamos nos unir. Que diz o cristianismo? Vamos unirmos-nos, vamos estar todos juntos, ajudar uns aos outros. Há uma única força, força superior? Não, não única, mas também não é importante. O que é que diz o Islã? Exatamente, vamos unirmos-nos, vamos ter a força superior, vamos ser com irmãos. E o que diz aqui os nazis? Todo tipo de ideologia de união. Mas eles não têm conexão com a força superior. E por isso que se martirizam. Por isso, porque marcham e destroem-se essas metodologias. E aqui se necessita chegar à sabedoria de Kabbalah. Que antes de mais nada é a base e o fundamento de todos esses métodos falsos e transitórios. Que eles existiram durante o transcurso da história. Todos esses métodos existiram para quê? Para descobrir a verdade. Que sem isso não poderemos descobrir a verdade. E agora sim podemos aproximarmos-nos da sabedoria de Kabbalah e através disto mostrar a eles, ao mundo, qual é o método real e verdadeiro para a união. Por quê? Porque tem dentro dela a força superior, que a força superior traz dentro desse mundo a conexão verdadeira, através unicamente durante o tempo em que possa ser revelado. E quando se descobre, qualquer método vai desaparecer. Você se conecta à força superior e você vai ser como ela. Você vai se elevar por sobre este mundo, se elevar por sobre tua própria natureza. Vai conectar-te, não do plano deste mundo como Maomé ou Jesus, não, mas você vai te elevar por sobre o que é este mundo. E adquirir a força do otorgamento, do amor mútuo, que isso não pertence ao que é o plano deste mundo. Não de voltar ao que é o planeta Terra, a cor do Islã verde,
mas que vai se elevar a todo, ao que é o grau espiritual e superior, e quando a pessoa está vivendo em seu próprio corpo, vive no grau superior, como está escrito, que é a definição da sabedoria de Kabbalah, que é o método da revelação do Criador às criaturas neste mundo. E então, todos os métodos têm como se fosse uma tendência à união. O que acontece é que todos atuaram do ego, unicamente a sabedoria de Kabbalah, e por isso que se revela posteriormente a todos esses métodos. Esta é a próxima etapa, diz sim, é a próxima etapa. E ela revela que trabalha por sobre o ego. A pessoa trabalha por sobre o ego e por isso pode conectar a todos. E por isso também nessa mesma união, a pessoa revela o universo superior. E não tem que morrer corporalmente para chegar ao paraíso. Não há algo assim. Por acaso o teu corpo incomoda isso? Que importa um pedaço de carne? Internamente não pode sentir o paraíso no Jardim de Éden? Por isso teu mundo verá em vida. Isto é o que vai atrair as pessoas. Mas isso eles vão entender que para poder alcançar isto, necessita transformarem-se. E que necessita alcançar o paraíso, o Jardim de Éden, e quer dizer que eu desapareço dentro do amor que eu tenho por todos. Esta é a situação que se vai chamar paraíso, Jardim do Éden. E esta é a situação superior a todas, na qual eu simplesmente me uno com todos os demais, de maneira tal onde eu não existo, senão que todos sou eu. Assim como os perceba todos, isso é que se chama o mundo de mais além, isso é que se chama nível superior, e é isso que se vê atraindo as pessoas internamente, e por isso que deve passar por todo o processo onde todo o cristianismo, quanto o Islã, e como também todo tipo de regimes nazi, necessita tudo isso para entender a situação verdadeira e o propósito e a realização e querer isso. Sim, sim, sem doce e sem espada. Sem doce e sem espada. Senão porque quer crescer desta maneira. Isto requer uma maturidade interna por parte da pessoa. E unicamente depois desse processo podemos chegar à situação na qual se pode aceitar e realizar isso. Pergunta: toda pessoa pode fazer? Toda pessoa deve, de acordo com o que é o plano da criação. Todos devemos passar por todo esse processo, esse desenvolvimento, que uma parte passa da população do que é o desenvolvimento do cristianismo, islã, nazismo, mas no final tudo chega à realização verdadeira, que é a elevação por sobre nossa própria natureza e a união por sobre nossa natureza, e é onde se alcança, portanto, a existência superior. Muito obrigado, Rav Lightman. Nosso tempo terminou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que esteve conosco. Um abraço, até a próxima.